Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um chá da tarde com Marisa. E a nossa convidada hoje é Mariane Melo, tradutora de oráculos. Já está chegando aqui a nossa convidada. Olá, Modas Infantil entrando, Karen. Sejam bem-vindas. Deixa eu convidar a Mariane aqui para entrar. Ou ela me envia um convite aqui, solicita a entrada. Vamos aguardar um minutinho. Vamos ver. Enquanto isso, vamos praticando um estado de presença. Busque o seu chá, a sua água ou até o seu cafezinho. E vamos lá. Mariane já vai entrar. Estou aqui tomando um chazinho de anis estrelado. Vamos lá. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou te vendo. Pois é, eu também não tô te vendo. Então eu vou sair e vou voltar, tá? Tranquilo. Vamos lá então. Na live da quarta-feira passada eu não conseguia ver a minha convidada, mas a live seguiu tranquilo assim mesmo. Apesar de eu não vê-la, foi muito engraçado, foi a primeira vez. Vamos ver o que o Instagram nos... Aí vem ela. Essas coisas acontecem só para quem está ao vivo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Entrar ao vivo com Mariane Melo, tradutora de oráculos. E agora? Você está me vendo? Não estou te vendo. Ai, ai, Tu ai, que interessante. tu consegue me enviar a solicitação? Vou tentar, posso tentar. Isso. Então tenta, vamos ver se tu me enviar a solicitação, talvez dê. Tá bom. Interessante, né? Aqui não estou conseguindo nem enviar solicitação para minha convidada. Ah, eu não acredito. Agora, toda quarta-feira tem uma novidade aqui no Chá da Tarde com Marisa. Ai, ai, semana passada eu não vi a minha convidada. A live transcorreu os 45 minutos, quase 50 minutos, assim, se eu conseguir visualizar a minha convidada. Tenta de novo, Mariane. Tenta de novo. Senão eu vou sair e vou entrar de novo. É pior do que tá, não pode ficar. Aqui. Hum. Deixa eu tomar um chazinho, talvez isso ajude. Aqui. Então, entrar ao vivo com. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Recebeu, Mariane? Ó, vou de novo.
Segunda vez. Ai, ai. Eu acho que nós duas estamos fazendo ao mesmo tempo o mesmo comando. Agora eu acho que vai. Ai, nós estamos aqui fazendo a conexão, tentando entrar, Mariane e eu, estamos com um pouquinho de dificuldade. Acho que agora vai. Então tá. Ai, ai. Pronto, mas ainda assim não te vejo, mas tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Mas que interessante isso de você não me ver. Tu me vê? Não, tá tudo bem. A live pode continuar assim. É interessante porque semana passada eu não conseguia visualizar a Dani, que eu fiz a live com ela. Uhum. E foi bem tranquilo, assim, mesmo não conseguindo vê-la, a live transcorreu assim, bem. Mas é interessante essas coisas acontecerem. Mas então tá. Então, mas você tá me vendo? Tô. Também não tá, né? Eu quero ver só o pessoal que tá na live aí. Confirma se tá conseguindo ver nós duas. Sim. O pessoal que tá aí, vê se... Porque como a gente tá com esse delay que não consegue se ver, Sim. confirma se tá conseguindo ver nós duas. Alguém? Isso, então a Jo está ali. Oi, Jo. Oi, Dani. Oi, pessoal. Obrigada, gratidão. Ah, então tá. Fechou. Então nós duas estamos aparecendo, fechou. Taca ali pau. Taca ali pau. Taca ali pau. Vamos lá, então. Então você fala de onde, Mariane? Eu falo de Itajaí. Sou nascida aqui. E estou falando de Itajaí. Legal. Muito bom. E me conta um pouquinho sobre você, como é que você chegou na casa, como você chegou nos oráculos. Como que eu cheguei nos oráculos, né? Então foi uma longa jornada de autoconhecimento, né? Aonde eu sempre gostei muito dos estudos místicos, mas a própria jornada da vida vai levando a gente para vários lugares, né? E aí chega um certo momento que a gente se depara com preconceito, né? Isso não é de Deus, vai entrando nesses aspectos, né? E aí a gente mesmo vai se tolhindo, né? Até que a gente começa a se descobrir dentro de toda essa jornada do autoconhecimento, né? E aí veio essa ferramenta do tarô, né? Do baralho. A primeira vez que eu trabalhei com o baralho, eu tinha uns 13 anos, né? E eu tirava naquela cartinha de jogo mesmo, né? Eu gostava de coisa de adolescente, né? E tirava nesse baralhozinho simplificado, né? Que seria, vou até pegar aqui para vocês verem, seria esse baralho aqui, né? Então, eu jogava com esse aqui, eu lia a carta nesse baralho aqui. E aí depois chegou uma fase assim da vida que, enfim, né, caminhos que a gente percorre, eu acabei me afastando dessa egrégora, né? E ia lá uma vez ou outra consultar com um cartomante muito querido, assim. E sempre gostei muito, né? Muito, queria saber de tudo. Mas quando chegou período da pandemia, acho que foi para todo mundo, né? Um divisor de águas. O oráculo veio, né? Para mim, assim, como um estudo, né? A minha mãe, ela trabalha com astrologia e ela tinha um baralho que é o tarô, né? E aí eu pedia para ela tirar a carta para mim e ela dizia que não se conectava muito com essa energia do tarô. E aí eu queria mexer nesse tarô, né? Eu queria olhar esse tarô.
E aí ela me deu esse tarô. E aí, a partir do momento que ela me deu esse tarô, eu comecei a estudar e comecei a me sentir pertencente a essa egrégora, né? E muita coisa começou a fazer sentido. Puxa, É que isso. legal. Muito legal, Mari. E a tua mãe também é astróloga, trabalha com astrologia, né? Eu acho bom a Trabalho gente com astrologia. vamos colocar isso na live também, que você já tem um berço assim, né, de buscador, de buscadora. Legal isso. Estou tão feliz de ter você aqui hoje, Mari. Eu também, gratidão. Ai, que bom. Então, conta para nós, Mari, o que é ser uma tradutora de oráculos? Isso aí é uma coisa, assim, bem interessante, né? Então, o que acontece? Por que eu uso essa nomenclatura de tradutora de oráculo? Porque o oráculo, ele, para mim, ele é uma pessoa aqui. Ele é uma pessoa, né? Uma consciência, né? Cada um com seu oráculo, cada um com seu entendimento. Ele é uma consciência e ele fala comigo, né? Ele fala, e aí, né, eu com os meus ouvidos abertos, né, para entender essa sabedoria dele, né, com muito amor, com muita humildade, sabendo que eu não sei nada, ele sabe tudo, né? Então, eu confiando nele, eu entendo o que ele fala. Então, a partir do momento que ele me diz, eu traduzo aquilo que ele fala. Então, é como se o oráculo ele fosse uma ferramenta de comunicação. E aí alguém sabe, a Azul sabe o mandarim. Zu, fala pra mim o que está escrito nesse mandarim. E assim é o oráculo, sabe? Então, ele é uma consciência primordial, né? Também que está associada aos arquétipos, às questões de autoconhecimento. E assim, para mim é uma coisa bem interessante falar do oráculo, porque assim, às vezes a gente entra numa pauta e tipo assim, por que eu sei o oráculo? Por que o oráculo consegue ver, né? Consegue saber o futuro? Será que o nosso futuro já está escrito? Será que o nosso destino não existe livre-arbítrio? Então a gente entra às vezes nessa pauta, né? E isso acaba trazendo assim muito temor. Mas o mais interessante de tudo isso é que o tarô é só um, né, de infinitos oráculos, né, como o pêndulo, o baralho cigano, que eu também uso. Tem vários outros jogos que foram se difundindo pelo mundo e trazendo assim esse conhecimento, né, do autoconhecimento, que é uma forma de tu acessar as informações que já estão no teu inconsciente, né? Então, quando a gente vem para esse processo reencarnatório chamado vida, a gente está vestido dessa primeira ferramenta aqui, ó, que é a carta do louco, né? O louco é um corajoso, porque a gente vinha e se jogar nesse processo de vivenciar todas essas experiências, mesmo sabendo que não vai ser fácil e ao mesmo tempo concluir, é uma jornada única, né? Então, essa consciência de vir fazendo essa peregrinação da própria vida, da própria jornada do existir. E aí, quando a gente vai vir para essa jornada da vida, a gente faz um acordo lá, né, com os nossos mentores, né, com os deuses, né, cada um. E aí, dentro desses acordos e esses contratos que a gente faz, existem testemunhas, né, que diz, eu vou vir aqui nessa vida, eu vou trabalhar isso, né? E aí, esses testemunhas é o oráculo viu aquilo que a gente falou que a gente ia fazer. E aí, quando a gente vem para a Terra, a gente tem essas ferramentas para quê? Para a gente lembrar daquilo que a gente veio fazer, a nossa necessidade da jornada da alma, sabe? Então é uma coisa bem profunda. Sim, bem interessante. Tem umas pessoas aqui nos cumprimentando. Entrou agora o Juliano, Underline Bola, Terapias. Lores
Pereira, a Edneia Antunes, que também é consteladora. Edneia, vamos marcar uma live juntas? Já fica o convite. Tem a Dani aqui chamando você de maravilhosa. Gratidão, gratidão, uma honra. A Liliane, que está aqui conosco também. Gratidão, pessoal, gratidão. Eu sei que todo mundo tinha compromisso, o pessoal falou que ia dar uma espiadinha, né? Mas vai ficar gravada aí para depois, né, a gente poder... Paula, deixa eu ver quem mais aqui. Ai, meu dedo nem corre mais nem para cá, nem para lá. Aqui. Muito bom, obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui. Muito bom. Gratidão, gratidão. Gratidão. Nós estamos aqui falando sobre os oráculos, né? Como uma forma também de autoconhecimento. E eu gostaria de perguntar, então, para a Mari, qual é a diferença dos oráculos, por exemplo? Qual é a diferença do tarô para as cartas ciganas? O que você pode trazer de contribuição nesse sentido, para nós entendermos as diferenças entre um oráculo e outro? Uhum. Então, o que acontece, né? O tarô, isso é uma coisa bem interessante, porque existem várias vertentes, né, da origem do tarô. Então, o tarô, na verdade, ele é um livro, tá? Ele é um livro que ele foi passado como uma forma de um jogo, a fim de que ele não fosse profanado. Então, se trouxe algo que as pessoas olhavam e pensavam, é só um jogo, é só uma brincadeira. Mas os místicos e os entendedores tinham esse discernimento que ele era um conhecimento, um livro passado através das mãos e das imagens, para que esse autoconhecimento, essa busca e toda essa consciência que habita nele não fosse perdida, né? Como um grande livro que poderia ter sido queimado. E assim ele foi percorrendo, né? Eu até fiz umas anotações aqui, porque a linhagem que eu mais sigo do tarô é a linhagem que ele veio da Cabala, que ele está ligado, eu vou até mostrar aqui os meus livros de estudos, ele está ligado com essa árvore da vida aqui, que é a Sefirot. Cada ponto dessa árvore da vida, que faz parte da Cabala, do Torá, do judaísmo, ela tem um arcano para cada fase dessa vida, porque aqui é o nosso processo de iluminação do ser humano. Então, é como se cada um correspondesse a uma parte da nossa jornada. Isso representando os 22 arcanos maiores. A palavra arcano, ela significa mistério. Então, são os mistérios maiores e os mistérios menores. Os 22 arcanos, eles simbolizam algo maior do que as nossas questões assim simples, né? É o supremo, né? É uma espiritualidade maior, vamos falar assim, né? E aí, eu volto lá para a Carta do Louco, que ele fala do início da jornada. Então, às vezes, a gente, por exemplo, assim, eu quero fazer uma tiragem para entender em que fase que eu estou da minha jornada da vida, né? Em que situação eu me encontro nesse processo. E aí, a gente faz com o tarô para trazer a compreensão do processo mesmo da nossa própria existência. Além dele ter sido atrelado à Cabala, ele também é atrelado à astrologia. Nos meus estudos, nos meus entendimentos, todos esses ensinos, a numerologia, a astrologia, o tarô, todos eles saíram da Cabala, né? E aí tem gente que diz, a Cabala judaica, a Cabala egípcia. Em algum momento da história, o judaísmo e o Egito, eles se encontraram. Até porque, se a gente vai estudar a Bíblia, lá em Êxodo, os escravos, eles saem do Egito. Então, toda essa bagagem, ela acaba vindo de lá do Egito. E aí, tem várias divergências, né? Da onde que surgiu esses arcanos maiores. Porque os arcanos menores, depois eu vou mostrar, eles são questões, os arcanos menores fala dos 4 elementos, fala de classes, de clérigo, fala de tempo de colheita, como se fosse um calendário também.
Mas os arcanos maiores, era como tipo assim, da onde que veio, né? Surgiu, né? Da onde que surgiu. E aí tem um estudo que diz que ele veio lá do Egito, que era do livro de Tote, né? Que é um deus da sabedoria, né? Dentro dos estudos herméticos, ele está atrelado a Hermes Trismegistos, que daí é onde fala que tudo que está em cima é como que está embaixo, e o tarô ele também traz essa sabedoria, e aí diz que teria vindo de lá e depois se anexou os dois tarô, daí virou todos os 22 arcanos maiores e os 72 arcanos menores, que entre si eles acabam se conversando e se alinhavando, sabe? Sim. Então, é interessante a gente olhar aqui na jornada, né? Que a gente começa ali com a carta do louco e termina com a carta do louco, porque no tarô ele simboliza o 0 e o 22. Ele é as duas cartas, né? Então, ele, voltando lá, ele simboliza o 0 e os 22. E aí, a carta do mundo, que é o final, né? Quando a gente consegue completar a missão, né? Então, nós começamos o processo da vida assim, né? Aqui ele tá rasgadinho de usar, porque aqui simboliza o quê? Ele desprendido, né? Olha aqui a leveza dele de levar as coisas. Esse cachorro aqui simboliza o lado dele animalesco, que ele ainda tem que se trabalhar, e ele sai perambulando, ele tem essa roupagem europeia, né, que foi da onde se dissipou, né, se lançou todos esses oráculos que foi pela Europa, e aí é onde entra o povo cigano e toda essa energia de estar se difundindo, que caminha para um lado, que caminha para o outro e vai se difundindo o ensinamento. E aí ele sai a andar com as questões da vida a se trabalhar, né? E aí a gente chega aqui na missão, que é o que todos nós desejamos alcançar, que é o arcano 21, que é o mundo, né? Então, depois de toda aquela jornada que tu passou, tu te entra, né? E daí o mundo se regozija da tua própria vitória, da tua própria completude, né? Tudo se completa, tudo se encaixa, né? Aqui fazendo referência aos 4 elementos e ao 5º elemento também, né? Que é o homem completo, né? Então, é um estudo bem profundo, né? E aí a gente vai para essa questão do dia a dia, do oráculo. Daí eu tenho aqui o baralho cigano, que é o que eu mais uso, assim, pra tá sabendo. E assim, o baralho realmente ele fala tudo, tá? O meu baralho é fofoqueiro. E o inconsciente das pessoas é a coisa mais fofoqueira que tem. Porque se tem uma coisa que tu pensa que isso aqui não tá acontecendo, é o inconsciente da gente, ele revela tudo. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Já tem. E aí, aqui, os arcanos menores, ó, esse aqui é o 10 de ouros, no tarô de Marsella. Esse aqui é o 10 de ouros num tarô mais modernos. Então, veja bem a diferença, tá vendo? Sim. Então, aí é o que vai da pessoa entender o que cada carta quer falar. Como eu falo lá da tradução do oráculo, então imagina que tem uma pessoa que ela fala lá o mandarim numa linguagem mais antiga, mais clássica. E outra fala numa linguagem mais leve, mais moderna. Então, eu tenho que ter esse discernimento na hora de eu passar a informação para a pessoa. Porque ambos estão falando a mesma coisa, porém, de uma forma ou mais leve ou mais agressiva. Tem que se ter esse feeling, né, dentro dos estudos. E esse aqui também, ó, é o 10 de ouros no baralho cigano. Interessante, né? Muito. Pode perguntar do que eu vou falando aqui, vamos perdendo. Não quero dar uma boa tarde aqui para... Eu sou Jaqueline Soares. Ai, minha mãe! Mames Poderosa, bem-vinda. Temos aqui a Josi Oficial e a Selma Carlos. Gratidão pela presença. Muito bem-vindas. Mas eu estou impressionada, Mari, com tanto conhecimento. Isso aqui vai embora. Gente do céu,
quanta coisa. E me diz uma coisa, como que a pessoa que procura, né, pelo tarô, de que forma o tarô pode contribuir nessa questão do autoconhecimento? Então, dentro dessa questão, é o tipo de tiragem que eu adoro fazer, né? É assim, é a tiragem do mês que eu trabalho com a mesa real e ali eu vejo as questões que vão acontecer no próprio decorrer do mês da pessoa, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa ela quer mudar de emprego, então, eu quero saber se vai valer a pena eu mudar de emprego, ou as questões de relacionamento. Só que tudo é uma jornada, né? Então, eu tiro ali a mesa para a pessoa e vou conversando com ela o que vai acontecendo. E realmente o que vai acontecer, porque eu vejo, a pessoa manda tiragem, meu Deus, aconteceu isso e aquilo, né? E eu fico, assim, surpresa, porque eu não sei nada. Quem sabe é o oráculo, então eu confio nele e é ele mesmo que fala, é ele que faz tudo acontecer, né? Porque a tamanha dinâmica das questões que vão acontecendo com o próprio jogo, né? Então é bem legal fazer a tiragem mensal para te trabalhar as questões do mês. Tem a tiragem que eu faço, que é uma orientação, né? O que você deve esperar, qual que vai ser o seu desafio para o mês, para onde eu devo olhar. Porque em muitos momentos na vida, a gente bota umas coisas na cabeça e fica olhando só para aquilo. E a vida tá dizendo assim, ei, olha para cá, vem para cá. Tô te chamando para olhar isso. E aí, no cotidiano, a gente sendo devorado pela vida, pelas essas questões do mundo, a gente não consegue ver. E o oráculo, ele nos traz essa percepção de olhar de uma forma mais ampla, de um ponto de vista maior, né? Então, ele nos traz. Aí, tipo assim, então tá, Mari, como é que tu sabe que, sei lá, eu vou fazer uma viagem? Porque, vamos supor, né? Tu tira uma carta, tu nem tá pensando, né, em fazer uma viagem, não tá pensando nada. Daí eu digo, olha, tô vendo aqui pra ti uma viagem, um passeio, alguma coisa, né, nesse sentido, assim, né? Eu dou... Daí a pessoa diz, não, essa Mari tá doida. Eu digo, devo de estar. Mas pode ter certeza que daí acontece, a pessoa vem me falar, né? Eu fiz uma viagem, surgiu uma oportunidade, meu marido apareceu com uma ideia, ganhei uma promoção. Aí tu me pergunta, e daí? Já sabia? Não sabia? O destino sabe? O que acontece? Então a gente volta lá para aquela questão primordial que eu falei dos oráculos, né? Que está atrelado com as moiras, que são as tecelãs da própria vida. E o que acontece? A gente já fez muitos acordos, claro que existe os ajustes, né? As alterações de contratos que a gente faz. Mas muitas das nossas coisas a gente já fez a escolha. Daí tu vai dizer, então não existe livre-arbítrio? Existe, porque a gente já escolheu. E aí, nessa jornada da vida, nós viemos entender quais foram os motivos das nossas escolhas. O que nos levou a fazer determinadas escolhas para que dessa forma a gente conseguisse se trabalhar. Eu acho bem interessante, se quem já assistiu aquele filme do Matrix, do primeiro, é tão interessante que até o filme ele faz essa analogia do oráculo, né? Então existe o oráculo, que é a mãe, existe o arquiteto, que seria Deus, né? E existe ali o Neo, que faz esse caminho da jornada do herói, né? E aí quando ele se decorre ali na situação que ele vai visitar o oráculo oferece para ele uns biscoitos. E aí ela diz assim para ele, eu vou te oferecer os biscoitos, mas eu sei que tu não vais aceitar. E aí ele quebra um vaso, daí ela diz, não precisa se desculpar, né? Aí o que remói a mente dele era o seguinte, será que ele não ia aceitar os biscoitos? Ou será que ele não aceitou porque ela falou, né? Mas o segredo para a gente trazer essa compreensão para a vida, tanto nas questões mais pequenas, como nas questões maiores, é a gente saber que muitas das nossas escolhas já foram feitas. E que a gente vai se adequando no caminho e na jornada. E aí a gente vai conseguindo adaptar. Conforme a gente vai passando de fase, vamos dizer assim, a gente consegue se melhorar e consegue também melhorar o próprio percurso da jornada da nossa existência. E o oráculo, ele vai numa ferramenta de clarificar a situação que a gente está e ir trazendo um direcionamento para que a gente consiga lidar melhor com essas situações, né? Então,
Para que eu vou, se eu já vi nas cartas que eu vou sofrer, que eu vou passar trabalho, então eu posso fazer algo para melhorar essa situação, eu não preciso me entregar. Ai, agora vi nas cartas que, meu Deus, vai ser difícil, então vou fazer melhor essa situação já que eu vou passar por ela, né? Então, se tu sabe que vai andar num caminho que vai ter espinhos, vai de chinelo, não vai descalço. Então, é para esse olhar que o baralho vem, sabe? Sim. Muito interessante. Eu quero dar um oi aqui para a Armazém das Terapias, que estão na live. Oi, lá também, ó, maravilhosa, hein? Faz um mapa cabalístico também, radiestesia. Bom saber, muito bom saber. É isso aí. Vamos divulgar os nossos trabalhos aqui. O Mari, já aconteceu de por exemplo, uma consulente te procurar para confirmar o trabalho visto, né? Ela foi numa cartomante, numa oraculista, e depois veio até você para confirmar o que ela viu na outra. Isso já aconteceu com você? Isso é uma coisa que acontece bastante. Acontece bastante. Porque o que acontece? O ser humano é o ser humano, né? Ele quer escutar aquilo que ele quer ouvir, né? E muitas vezes o baralho não vai falar aquilo que tu quer ouvir, vai falar aquilo que tu precisas, né? O que se faz necessário naquele momento. Sim. E aí a pessoa fui lá, né? Falei com a cartomante lá, eu e o João, vai dar certo, eu e o João, vamos ficar junto, não vamos ficar junto. Aí a cartomante olha para ela e diz, esquece, não vai dar certo. Daí ela vem para mim. Mas aí ela, né, não me conta, às vezes conta, às vezes não. E aí e muitas vezes eu consigo ver o caminhar desse não dar certo, porque daí tem essa questão do olhar do observador. Então, essa cartomante, ela é uma cartomante que ela vai na lata. É sim, é não, é não. Eu sou uma pessoa que eu vou pelos detalhes, né? Então, eu até vejo que não vai dar certo, mas eu vou ver o percurso de toda essa história. E aí, de primeiro momento, a pessoa até fica, a outra cartomante lá errou, a Mari acertou. Não, eu vi o percurso que naquele momento vai dar certo. E a outra cartomante já viu o final da estrada. Então, tem todas essas diferenças. Também tem uma diferença, assim, eu sou tradutora de oráculo, né? E a minha amiga também é. E aí, às vezes a gente fica, né? Tira pra mim, eu tiro pra ti. Por quê? Porque tem essa dificuldade da gente olhar pra gente, né? O próprio oráculo, por conta que acaba misturando o nosso conhecimento com as nossas emoções, né? E aí ali meio que tudo se atrela. Mas às vezes acontece assim, a João foi lá, tirou a carta com a Ana, e aí manda foto da tiragem dela pra mim. Eu até posso olhar e interpretar, né? Mas eu não entro nessa foto porque pra mim não é ético. Só que o que acontece? O baralho dela, o oráculo dela, é a conversa que ela tem. Quando a gente está aqui embaralhando, falando com o baralho, oráculo, qual é a informação que vem para mim nesse momento referente a ou a B? É a conversa que ela fez. Então, não vai ressoar com a conversa que eu vou fazer, porque eu não sei o que ela falou para aquele baralho para ele dar aquela resposta, entende? Então, isso é muito interessante. Porque é as perguntas que tu faz. Então, por mais que saiu, eu perguntei da vida amorosa, saiu cachorro, gato, passarinho. O que quer dizer? Né? Então, tem todas essas questões. Então, é muito importante. Então, se você decidir ir numa cartomante, confia, né? Pega referências, confia e saiba que ela sabe fazer o trabalho. Mas eu gosto dessa também. Então vá. Mas não fica querendo que uma confirme o que a outra tem que falar, porque no próprio sincretismo da vida, no caminhar, as coisas vão se alinhavando. Mas é que às vezes a gente quer a resposta, né? Eu quero que fale que eu vou ganhar na Mega Sena. Diz pra mim o número da Mega Sena. Daí é adivinhação, né? Só. E Mari, e quando uma pessoa vem, por exemplo, ela quer vender uma casa e ela pede para você tirar as cartas e é com esse foco. Sim. Mas no decorrer desse processo, você verifica que as cartas estão mostrando outra coisa, estão mostrando, por exemplo, algo relacionado à saúde da consulente ou do consulente. Aí, nesse caso, o que é que você faz? Isso acontece, é bem interessante. E eu demorei um tempo para aprender a lidar com essa situação, sabe?
Aham. Porque, principalmente quando é questão de saúde. Então, a pessoa, ela vem tirar a carta comigo. Ah, eu vou viajar, eu quero vender uma casa, eu quero saber que se vai dar certo. Aí a pessoa tá com aquela ansiedade, assim, que eu sinto no campo da pessoa aquela tamanha, aquela ansiedade, né? E aí, daí o baralho, eu tô com a mesa real aberta, né? E ele começa a puxar o meu olhar para me trazer aquele entendimento. Então eu tenho que ir com muito jogo de cintura e conversar para a pessoa, explicar, pedir para dar uma olhadinha no médico. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa que a pessoa vai e já descobre no começo. Às vezes é um momento mais de melancólico, às vezes é até uma anemia. Então é sempre bom, ele vai puxando assim e vai me trazendo esse direcionamento. E às vezes também a pessoa abre, eu quero saber de relacionamento, o oráculo grita ali, trabalho. Às vezes a pessoa quer saber de dinheiro, de negócios, e o oráculo está gritando a relação afetiva da pessoa e a pessoa não está nem olhando para isso. Então, ele é uma ferramenta que trabalha o nosso inconsciente, os nossos acordos em contratos internos, externos e astrais, e daí, dependendo da nossa necessidade, ele também vai se revelar e ele também vai trazer as informações daquilo que a gente precisa, sabe? E prazos, o oráculo consegue também prever um prazo para a realização de algo que eu queira? Prever sim. Ele tem as datas ali, né? Dependendo das cartas que saem, tu consegue ter noções. Porém, assim, algumas datas, às vezes são muito remotas. Às vezes tu olha uma coisa assim, nossa, aquilo ali vai longe, assim. É uma coisa que vai demorar muito tempo, anos a gente consegue ver. E tem coisas que acontecem mais rápido. O que foi bem legal, eu recebi um feedback de uma cliente, essa semana até foi. Ela sempre tirava carta comigo no decorrer do mês, assim, todo mês ela sempre faz, sempre faz. Daí eu, trazia para ela, e o formato que eu gosto de tirar é um formato que fica salvo, então a pessoa vai sempre ouvindo. E aí ela disse assim, Mari, eu quero te trazer um feedback. As coisas que eu tirei contigo, ela tirou assim, tipo, outubro, novembro, dezembro do ano passado. E aí ela disse que meio que não estava acontecendo, né? Que tava tudo ela disse que quando virou o ano, tudo, ela disse assim que veio assim como se fosse um trilho descarrilhado, todas aquelas informações que eu passei para ela começaram a acontecer, desde faculdade, de relacionamento, de filho. Ela disse assim, ó, parece assim que desencarrilhou o trem e veio tudo, né? Então, algumas questões a gente consegue dar data e prazo. Mas o próprio oráculo, ele vai dizer data e ele vai dizer prazo. É bom a gente perguntar, às vezes eu quero saber esse projeto, vai dar certo esse meu projeto aí, esse meu empreendimento, quanto tempo vai demorar? A gente consegue ver, né? O clímax do projeto, vou estar lá, rica, maravilhosa, plena? É uma jornada, né? O próprio baralho vai mostrando. Mas a gente já consegue ver os altos e o baixo desse caminho, né? Dessa milha que está se percorrendo. É bem interessante. Muito, muito interessante. Eu vou precisar consultar. Venha. Vou precisar disso logo, logo. Eu ia perguntar para você dizer, né, para você falar um pouquinho dos arcanos maiores e menores, mas você já falou um pouquinho antes. Já falei. Então eu penso que é possível tirar uma carta para o dia de hoje. Vamos lá! Ó. Então, só deixa eu fazer uma propaganda aqui, deixa eu vender meu peixe. Eu também trabalho com esse oráculo aqui, ó, que é o oráculo da deusa, tá? Principalmente para mulheres. Ele traz, assim, ele é bem profundo, traz uma informação de um autoconhecimento bem grande. E dependendo da nossa necessidade, cada deusa ela vai se apresentando, sabe? Então, é um outro tipo de atendimento, mais a nível, assim, de trabalhar essa questão do feminino, de saber em que fase da mulher que eu tô na vida, sabe? É bem legal, tá? Quem quiser conhecer também. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu falar uma outra coisa também, que agora eu lembrei que é o que eu baralho. Então, nós temos, dentro do baralho cigano, vamos entrar um pouquinho no baralho cigano. Dentro do baralho cigano, a gente tem as escolas europeias e as escolas brasileiras. E aí e as duas foram, né, se fundindo e se dissipando. Então também é bem interessante que, por exemplo, na escola
Na escola brasileira, a carta número 2, ela vem assim, ó. Como paus e pedras, tá vendo? É aquela história. Tu sabe que tu vai andar num caminho dificultoso, bota o chinelo, bota o tênis, né? E já na escola europeia, a carta número 2, ele é o 6 de ouros, ó. Ele já vem numa energia assim de mais equilíbrio, de uma pequena sorte. Não é uma sorte grande, é uma plantação de alface, né? Plantei pouquinho, vou colher pouquinho, mas é auspicioso. Então é bem legal, assim. Eu trabalho com as duas escolas, né? É bem legal assim ter esse olhar, tá? Também, né? Quer saber aí mais sobre o baralho. Muito bom saber. Então vamos lá. Então, o oráculo. Conta pra mim. Opa, aqui já tem carta caindo. Conta pra mim. Uma cartinha pro dia. Pra quem tá pensando numa pergunta aí, pode pensar que a resposta vai sair, tá? Sim. Qual é a mensagem, oráculo, para o pessoal que tá na live no momento e o pessoal que vai assistir a live depois? Vamos lá, então. Olha só, que coisa boa. Então, saíram 4 cartas aqui. É pena que eu não tô na minha mesa, eu tô aqui para montar, né? Para mostrar. Então, a primeira carta que caiu, ela fala de uma renovação. Então, né, quem assistir a live depois, essa questão é atemporal, tá? Então, fala de uma renovação, tá? Que vem trazendo um crescimento e um crescimento de algo muito antigo, tá? Algo que já foi enraizado há muito tempo. Porém, ela ainda está num processo de movimentação e que as coisas ainda não estão muito claras de como vai acontecer esse movimento, tá? Fala ainda que se faz necessário se ancorar naquilo que se quer, principalmente nas suas questões de valores, dentro daquilo que é valoroso para si, tanto valoroso monetariamente como valoroso emocionalmente, tá? Para poder seguir essa jornada de renovação. É isso. Muito bom. Eu pensei em algo, para mim fez muito sentido. Para mim fez. Para mim, sim. Muito bom. Estou até emocionada. Ai, gratidão. Juju, ó, sabe que eu te amo, eu te admiro muito, 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 muito. É uma honra estar aqui contigo, tá? Muito obrigada, te reverencio. A honra é toda minha, Mari. Somos irmãs nessa caminhada, irmãs de alma nessa caminhada. E essa admiração, ela é recíproca, pode ter certeza. Então, para finalizar a nossa live, você gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Meu Deus, quanta coisa! Então, vamos lá, então. Nós estamos aqui para trabalhar. Então, tá. Então, eu vou tirar uma outra cartinha, que também é um outro oráculo que eu trabalho, que é o... Pergunte ao oráculo, ó. Sim. Esse aqui, conhece esse? Não. Pergunte ao oráculo. Então, o oráculo traz pra mim... Eu vou tirar esse e o da benzedeira, que eu amo daí, aquele oráculo. Ele é... Oráculo, traz pra mim um conselho aqui, um conselho pro momento atual das pessoas que chegaram nessa live. Um conselho. Qual é o conselho? Qual é a orientação? Opa! Esse vem, espera que eu vou juntar com outra. Conselho da benzedeira. Conselho da benzedeira. Traz um conselho. Então, vamos lá. Caíram 2 cartas. Aqui de fundo de deck, que é um método que eu uso na tiragem, tá? Saiu a carta número 2. Então, o fundo de deck numa tiragem, ele traz a tônica, ele traz aquilo que está oculto, ou até mesmo o porquê de todo aquele movimento, sabe? Então, de fundo de deck saiu a carta da sorte, fala que é momento de arriscar. Então, vamos lá. Então, referente à pergunta que eu fiz, então viu como é importante a gente saber a pergunta, né? Eu pedi um conselho. Então, esse conselho vai servir para as pessoas, né, daqui, que estão agora e depois.
Então, aqui diz assim, ó. Da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Esse processo exige disciplina. É preciso fazer diferente de maneira consciente e sair da zona de conforto, ó. Essa é a mensagem. E depois saíram duas, que é a carta 15 e a carta número 6. Tá? A carta número 6 ainda representa essa energia das nuvens, de trazendo um movimento, mas é um movimento que vai ser clareado, porque aqui a conversa que ela traz é para as pessoas cuidarem da sua autoestima, porque ela fala de verdade, mas é a sua verdade interna, relacionada com a sua autoestima, com o seu conhecer, com o seu saber. E aí também sai a carta número 15, que é uma chave, mas é uma chave que fala de limites. De a gente aprender a dizer não e também traçar estratégias com sabedoria para dizer esse não. Não é chegar e dizer não, né? É ter sabedoria, é ter um faro fino, é dar o limite necessário para cada situação. É isso, Ju. Tem sentido? Muito bom. Muito bom, muito importante e penso que necessário essas orientações finais. Gratidão, então, uma honra. Muito obrigada a todos que participaram, mesmo pouco ou muito, mas ficaram, né? Até por conta do horário, vai ficar salvo aí. Sim. E é isso. Mari, gratidão, um beijo grande para você. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes e aos que vão assistir depois. Beijo. Beijo.